Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café in Vitro. E eu queria dizer, como sempre digo no início desse podcast, que hoje é um episódio que, Edson? Muito especial. Muito especial. Porque hoje, gente, eu tô acompanhada, né, dos nossos dois hosts e convidados oficiais, Dr. Fernando Prado e Edson Lotur, que sejam muito bem-vindos. Fala, pessoal. E hoje a gente tá aqui para fazer um grande resumão dessa temporada com vocês, porque chegamos ao final da nossa primeira temporada. Mas já acabou. Mas já, aquele áudiozinho de... sabe? Olha o café chegando. Chegou já o primeiro. Esse é o de vanilla. Você decidiu inovar. É baunilha em português. Já iniciar a inovação. Traduzindo do inglês, tipo poliglota. baunilha. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira temporada. Lá no comecinho, quando a gente abriu, né, essa temporada, a gente conversou que a ideia era a gente abordar os principais temas dentro de preservação da fertilidade, mas a gente acabou ampliando e trazendo muito mais conteúdo para vocês. Eu acho que a gente conseguiu cobrir, né, uma grande parte aí de todos os temas que estão em volta da preservação da fertilidade. E hoje, o nosso principal objetivo é repassar por esses temas, trazendo para vocês o que foi dito de mais importante, aquilo que tem que fixar na sua cabeça dentro do tema de preservação da fertilidade. Combinado? Muito legal. Vamos ver se a gente lembra de tudo, né, Fernando? Vê se agora tem que estudar de novo. E ainda dar uns spoilers da segunda temporada, porque a segunda temporada vem. Pode contar o final do filme? Não pode contar. Só no final que a gente vai dar spoiler. Vai dar um aquecimento aí da segunda temporada que está por vir. E aí, Doc, como que você quer começar? Você que começa. Acho que a gente tinha que falar, já que o mote, o tema principal da primeira temporada foi preservação da fertilidade, acho que a gente tinha que falar para quem é, né? Justo. Quem é que se beneficia de preservar a fertilidade, de congelar os óvulos? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Porque não é para todo mundo, embora seja para muita gente, para muitas mulheres e homens também, quando a gente fala de fertilidade masculina. E aí a gente pode dividir em dois públicos. O público que está precisando congelar por uma questão de saúde, ou seja, tem um tumor em tratamento, são as pacientes oncológicas, ou tem alguma doença crônica que precisa fazer alguma intervenção e não pode engravidar naquele momento. E o outro grande público que acabou sendo o maior público que a gente atende hoje, que é o que a gente chama de congelamento social, que são aquelas mulheres que congelam óvulos porque não querem engravidar neste momento, não porque tem alguma doença, mas porque elas querem planejar o melhor momento da vida para engravidar. Então realmente é o que a gente mais atende no consultório hoje, e especialmente depois daquela doença que a gente não pode falar o nome, senão o YouTube derruba a gente, que fechou o mundo por 2 anos. Depois daquilo, o número de pacientes que fazem congelamento social aumentou bastante. Em parte porque na época era muita incerteza, ninguém sabia o que ia ser do mundo. Em grande parte porque ficou mais popular também. Acabou acontecendo muitas matérias na mídia impressa, televisão. Isso popularizou bastante a preservação da fertilidade para as pacientes que fazem por motivos sociais. Então, resumindo a história, para quem é o congelamento de óvulos? A gente tem que pegar mulheres que tenham ainda reserva ovariana, potencial, depois, né, de potencial de resposta. Então a gente pode entrar depois nisso para dizer quem são ou como a gente avalia essa reserva ovariana, como é que a gente faz para saber quanto que elas têm de óvulo e como é que é a quantidade de óvulos. Chegou minha bolacha aqui, principalmente o café. Café é só secundária, bolacha é um negócio aqui. É o waffle. E então a gente pode falar depois como avalia a reserva, mas voltando aí na história. Quem é o público, né? Então essas mulheres que têm reserva ovariana, porque se você não tem óvulo, não tem o que a gente preservar, precisa ter óvulo. Tem que ter um mínimo de idade, não tem máximo, mas tem um mínimo. O mínimo é que ela seja maior de idade, a não ser em casos oncológicos, aí não é uma preservação social. Né? Aí é por questão de doença, de tumor, que daí não depende da idade, até de criança pode congelar o ovário, etc., que a gente já falou isso aqui. E até o limite que ela tenha óvulo. E o limite de idade é muito subjetivo. A qualidade ideal, a gente recomenda até os 35, 40 anos, idealmente, que é onde o óvulo tem ainda uma qualidade boa. Pode fazer depois dos 40? Pode, mas aí a qualidade já vai diminuindo. Então o ideal é que seja alguém entre 18 e 40 anos, mulheres nessa faixa etária, que não queiram engravidar no momento e que tenham uma reserva ovariana, que a gente consegue avaliar principalmente através do hormônio antimileriano, que a gente pode falar já dele, e essas são as candidatas principais. Do outro lado, as pacientes oncológicas aí não tem idade. Aí desde que ela tenha
óvulo ou ovário funcionante, ou mesmo ovário que vai funcionar depois na adolescência ou na vida adulta, essas podem preservar a fertilidade também. Para quem não assistiu, né, Edson, nosso último podcast, que foi muito legal, que foi sobre o futuro da reprodução assistida, a gente falou bastante sobre essas possibilidades, até para pacientes oncológicas. A gente vai ter um podcast só sobre oncofertilidade, que é um tema super importante da gente falar, da gente trazer aqui. Mas é isso que o Dr. Fernando falou. Uma coisa que eu acho legal também, Doc, que você falou, algumas pacientes, elas chegam em um momento que elas falam, poxa, mas eu não posso congelar os óvulos. Você pode. Elas chegam com 45, 44 anos, com uma reserva super comprometida. Poder, você pode. Só que você tem que pensar por que você está fazendo aquilo, né? Se a ideia é preservar a fertilidade para utilizar aquilo como um seguro no sentido de, eu quero ter quantidade e qualidade, a gente já perdeu isso naquele momento, né? Então a gente tem que entender para que a gente está fazendo aquilo. Se é um tratamento, que aí é diferente, ou se é um seguro mesmo, que aí deixa de fazer sentido, né? É bem de alinhar a expectativa. Pode congelar óvulo com 45? Pode. Se tiver óvulo, pode. Mas qual que é a expectativa de depois esse óvulo ser útil, a gente conseguir usar ele depois de alguns anos? Não é nem pelo tempo que ele vai ficar congelado, mas é pela idade que a mulher já tinha tem, né? quando Poder congelou. é uma coisa, ser recomendável é outra, né? Exatamente. Poder Esse é o tudo ponto. pode. Poder pode, a escolha do paciente, a escolha sempre da mulher ou do homem de congelar, descongelar, de utilizar, de descartar. A questão é o que é recomendável. O que é recomendável é até mais ou menos 37, 39 anos ali, no máximo, né? Sabendo sempre, como disse o Fernando, de alinhar a expectativa, porque não adianta você querer, eu tô com 40 anos, vou preservar minha fertilidade porque eu quero engravidar e colocar isso na cabeça que como se fosse uma paciente de 30 anos. Exato. Então é importantíssimo, gente, a gente a gente saber que é possível, saber que dá para fazer, mas ao mesmo tempo a gente saber as limitações, porque senão a gente cai numa falsa proteção. É isso. E aí a gente acaba se enganando, pensando que a gente está protegido, pensando que nossa fertilidade está preservada, e talvez ela não esteja tão preservada assim, né? Porque a resposta vai ser mais baixa, a chance vai ser mais baixa, porque a qualidade do óvulo não é uma qualidade como a de um óvulo com 30 anos. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Sem dúvida. E o Dr. Fernando falou também sobre a questão da reserva ovariana, né? A gente teve vários episódios que a gente abordou essa questão da reserva. Teve um super legal com a Vanessa Heinrich, que ela trouxe várias analogias que eu roubei aí pra vida. Eu fui roubando ao longo desse podcast, eu fui fazendo um compilado. Exatamente. Então fala pra gente aí os parâmetros de forma bem sucinta, os parâmetros de reserva ovariana que a gente avalia. Como a gente está fazendo um apanhado geral, então vamos logo pro que interessa. Vamos tirar as besteiras, vai. Não tem avaliação de reserva ovariana se você não fizer a dosagem do hormônio antimileriano. O resto ajuda, pode ser complementar, mas esquece FSH, esquece contagem de folículo antral, teste de esforço, coisa muito antiga. Antimileriano é o que importa. O antimileriano é um hormônio, é um exame de sangue que a gente faz. Ele é colhido em qualquer dia do ciclo. Logicamente que a gente prefere colher durante a menstruação, e em mulheres que não estejam tomando anticoncepcional, que não estejam usando biotina, por exemplo. Porque isso pode reduzir um pouco. Pode interferir. Pode interferir no resultado, pode dar um pouco mais baixo do que o ideal. Mas de uma maneira geral, se a pessoa estiver tomando pílula e quiser colher o antimileriano, a gente dá uma corrigida na expectativa, dá um desconto para compensar essa falha. Então, o antimileriano é o melhor marcador. Por que ele é o melhor marcador? Justamente por causa disso. Ele não sofre influência de outros hormônios. Ele pode ser colhido em qualquer dia do ciclo, com pequena variação. E se eu repetir ele 5 meses seguidos, ele vai dar praticamente o mesmo resultado. Então, ele não varia nem dentro do mesmo ciclo menstrual, nem em vários ciclos menstruais diferentes. Então, ele é muito preciso para dizer o resultado. E o antimileriano ele é bem prático. Quanto maior, melhor. Quanto mais você tem de antimileriano, mais você tem de óvulo. Porque é um hormônio que é produzido numa parte dos óvulos que chama células da granulosa, que são as células que ficam em volta do óvulo. Então, quanto mais célula da granulosa tem, quer dizer que tem mais óvulo. E quanto mais óvulo, mais granulosa, mais antimileriano. Por isso que ele dá uma relação direta. Quanto maior o antimileriano, mais estoque de óvulo a mulher tem.
E acho importante a gente falar, porque hoje em dia existe muito essa questão, né, da paciente conseguir fazer o antimileriano de forma... sem ter que passar com consulta, sem ter uma avaliação, uma orientação, que é ótimo, porque a gente amplifica o acesso, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação, né? Porque fazer o exame é excelente, todo mundo faz. O problema é saber o que fazer com aquele resultado. Então, às vezes, o que eu vejo muito é a paciente que faz o antimileriano vem alto. Aí fico mais triste quando o antimileriano vem alto nessas situações do que quando ele vem baixo. Porque quando ele vem baixo, a paciente se apavora e vem procurar ajuda, né? Então, ela vem procurar orientação. Quando ele vem alto, que é o problema. Por quê? Você pega aquela paciente de 36, 37 anos, faz um antimileriano, ele vem ótimo, ela fala, nossa... vou engravidar depois dos 40, minha reserva tá excelente. Ah, tranquilo. Exato. É nóis. E é isso que não pode acontecer. Explica um pouquinho, vocês dois. Eu acho interessante, né? A tecnologia tá aí para isso. A gente tem um monte de aplicativos, de apps, de startups. A gente tem vários modelos aí que você pede comida pelo aplicativo, você pede feira, chega rapidinho. Você pede um carro para se deslocar. E isso não ia ficar distante de chegar na área médica também. Então, a gente tem muita... health techs, startups na área de saúde. E essas de dosar antimileriano antes, né, sem você precisar passar por um médico, estão aí ainda na moda. Não, nada contra, não é nada corporativista, mas a gente não pode mudar um pouco do que é a concepção do atendimento médico. Primeiro a gente tem uma história, tem uma anamnese, depois você tem um exame físico. Só depois entra um exame complementar, que é o antimileriano. Na hora que você inverte isso, primeiro você faz um exame complementar e depois a pessoa pode ser que ela ache que ela precisa procurar uma opinião médica, a gente mudou toda a lógica. E parece ser simples, mas é só a ordem. Primeiro ela fez o exame, depois ela vai parar no médico de qualquer jeito. Por isso que não é corporativista, porque ela virá ao médico de qualquer maneira. Mas não é só a ordem. Muda a maneira de construir o raciocínio também. Totalmente. E aí entra o que você falou. Às vezes tem os problemas que a pessoa se acha que está tudo tranquilo, quando ela tem, por exemplo, vou pegar um bem prático. Uma mulher de 40 anos e vem um antimileriano de 1,5. Ela vai olhar lá no Google, 1,5 é um resultado bom, tem bastante óvulo, beleza, tranquilo. Só que ela tem 40, 42, então ele é tranquilo em número, mas em qualidade já é muito ruim por causa da idade que já avançou um pouco. E a hora que ela vai procurar, talvez ela tenha já bem mais tempo, 43, 44, 45. Então, quando a gente inverte a lógica do raciocínio sem orientação e para que pedir, isso pode ficar deturpado e pode perder momentos importantes do tratamento ou informações importantes. Por isso que eu acho que tem um sentido de fazer o exame quando o médico solicitar e quando tiver necessidade. E interpretar, né? Esse é o ponto. O exame ele tem que ser mais sensível que específico. O antimileriano, ele é extremamente específico. Então, quando você tem... O que quer dizer um exame mais sensível que específico? Só para explicar. Se a gente tem, por exemplo, HIV, ou melhor, câncer de mama. Vou pegar um exemplo fácil. Câncer de mama. Eu vou lá e faço uma mamografia. E aí eu acho um nódulo na mama. Esse exame pode não ser câncer, mas ele tem um nódulo na mama. Ou seja, ele é mais sensível, ele está achando alguma coisa que pode ser. E aí, ele não é tão específico para falar é câncer ou não, mas ele é extremamente sensível. Por quê? Porque ele faz a suspeita para você ir fazer a triagem, fazer uma biópsia, fazer outras coisas, fazer triagem para diagnóstico. O antimileriano, ele é um exame extremamente específico. Por quê? Porque ele te dá uma gradação, ou seja, ele te dá um valor que é um valor de normalidade, entre aspas, de acordo com o tanto de folículos pré-antrais, ou seja, o tanto de óvulos que você tem dentro do ovário. Entretanto, esse exame ele sempre tem que ser correlacionado com idade, com fator de infertilidade, com estilo de vida, né? A idade é o principal. Mas, por exemplo, você pega uma pessoa que fuma 2 maços por dia, bebe dia sim, dia não. Exato. E tem 37 anos e tem um antimileriano de 1,5, você vai falar, nossa, tem bastante folículo. Isso aqui não. Mas como eles estão lá dentro, né? Então, Exato. Tudo isso tem que passar por um especialista, tem que passar por um médico infertileuta. E é um médico infertileuta, gente. Não é um médico qualquer, não um clínico geral que vai conseguir explicar isso, né? Tem que tomar muito cuidado. Nem o ginecologista geral também. Não é nem por nada. Eu sou ginecologista também, a Amanda também é. Mas é que é uma área
tão específico a reprodução humana, é um assunto tão específico que na residência de ginecologia, quanto tempo você passou na reprodução humana na sua residência? 1 mês. De 3 anos. Da formação inteira aí de 10 anos, 1 mês. 1 mês. Então tem uma preparação extra para quem faz reprodução humana. Tem mais 1 ano de residência, só em reprodução humana, depois mais um tempão de experiência. E isso quem faz ginecologia geral no dia a dia atende vários casos, desde paciente que vai colher um Papa Nicolau até paciente que faz oncologia, que faz reposição hormonal. Reprodução humana é mais um assunto. Então agora alguém que só faz isso, eu acho que vai ter bem mais vivência para poder orientar. Né? E não é um demérito, né? Na verdade é isso. É uma área super subespecializada. Assim. Então não tem como hoje a gente saber absolutamente tudo. De todas as áreas. O paciente chega para mim, eu tenho aqui um cálculo na vesícula. Exato. O que eu falo? Não sei. Eu tenho, melhor você passar com o gastro. Ao colega. Eu até tenho uma ideia geral, mas eu não vou ficar dando opinião. Sabe uma coisa que eu lembrei? Que não tem nada a ver com antimileriano, mas que antigamente eu trabalhei muito tempo em serviço público. Fernando também. Não sei se você lembra disso. Você é da minha época. É da nossa época, a gente trabalhava junto naquela época. Sou mais jovem. Lembra que vinha, às vezes, paciente com síndrome de hiperestimulação ovariana pro hospital. Os caras botavam ela no soro. Lembro. É isso quando eles não fazem furo. Isso é muito comum, né? O pessoal faz furo fora. Então, gente, é assim, a gente tá falando disso porque a gente, só pulando o assunto, mas a gente tá falando disso porque é um erro de interpretação gigantesco. Exato. Hora que você chega lá, o cara não faz ideia, o cara vê que a paciente tá com drenagem de líquido para o abdômen, tá com hemoconcentração. Pode achar que é tumor de ovário. Exato. Ixi, quantas vezes, né? Coisa. É uma questão de vivência. E aí taca a mulher no soro e tá com hemoconcentração. Taca no soro. Quando vê que tá com hemoconcentração, a gente ainda fica feliz. O problema é quando vê líquido em todo lugar, né? E começa a achar que ela tá encharcada, que é o completo contrário. E aí começa a fazer diurética. Enfim, uma bagunça. E ainda, voltando na história do antimileriano, tem a regrinha de Prado, que eu contei para vocês aqui. Comentem aí quem usou a regra de Prado. Eu quebrei a patente da minha regrinha, porque eu não contava isso para ninguém, então ficou pública aqui por causa do pod. Que é assim, a cada 0,1 de antimileriano, a gente espera que vai ter um óvulo na hora que for induzir a ovulação. Por exemplo, antimileriano igual a 0,1, um óvulo. Antimileriano igual a 0,5, perto de 5 óvulos. Antimileriano 1,2, 10 a 12 óvulos. Fica mais ou menos assim, desde, lógico, que tenha sido usada uma dose de hormônio de gonadotrofina adequada. Não adianta eu dar um comprimidinho lá de citrato de clomifeno, que você não vai ter 12 óvulos com antimileriano de 1,2. Então, se usar a dose certa, você vai conseguir mais ou menos um óvulo a cada 0,1 E tem uma hora que para também, né? É igual a altura uterina e idade gestacional. Não é para sempre. Senão a paciente com antimileriano de 5 vai ter 50 óvulos. Não vai, gente. Isso vale até mais ou menos uns 2,5. Depois não tem mais sentido. Eu tenho usado a regra de Prado. Mais uma coisa que eu absorvi desse podcast. Então a regra de Prado pode ser publicada num artigo científico ou não? Pode. A gente pode levantar todas as pacientes que a gente fez estimulação, olhar os antimilerianos dela e falar, viu, tá vendo? Porque você sabe que eu sou meio científico. Meio não, eu sou científico. Só um pouquinho. O pessoal nem percebeu. Olha, se não falasse. Assim, uma regra prática. A ciência é o meio pelo qual a gente busca a verdade. Nossa Portanto... senhora, agora eu vou fazer uma piada sem graça. Uma regra prática. Não aguentei. Fernando Prado. Não aguentei. Pegou. Não aguentei a piada. Aí sim. Deixa eu falar, porque hoje é meu momento. Sabe por quê? Eu não fiz roteiro. Então hoje eu vou sair do roteiro. Ó, que dia. Nossa, ela deve estar surtada. Você imagina a Amanda sem roteiro. É freestyle hoje, é freestyle. Edson, me fala o seu episódio favorito. O passado. O passado? O de... Só porque é o único que você lembra? O passado que a gente falou pelo futuro. Não, eles estão muito piadistas, gente. E o seu, Doc? Seu episódio favorito? O meu favorito foi o da endometriose. O primeiro, que a gente falou da Anitta, que a gente comentou legal. Algumas coisas. A gente ainda estava meio no começo, todo mundo meio travado, assim, mas eu acho que o assunto em si é muito legal. Foi. Aliás, se vocês não assistiram, assistam esse episódio. Foi muito legal. Foi nosso primeiro episódio, né? Aqui no Pod. Com o Dr. Alex, foi incrível. A gente falou sobre endometriose. Teve um muito legal. Qual? Que eu participei, que foi o anterior também, de aspectos psicológicos. Lá... Esse abriu seu coração, hein? Olha, Edson quase caiu a lagriminha dele aqui, ó. Minha vida é um livro aberto, filho. Mas lá a gente começou a entender o porquê que as pessoas sofrem tanto com o tratamento. E o porquê, às vezes,
Tem casais que não sofrem nada, tem casais que sofrem, tem casais que sofrem, mas não mostram que sofrem. Ali a gente começou a pontinha ali do iceberg para entender e se colocar no lugar de algumas situações que a gente pode passar. Não, e a experiência da Ju, né? Foi muito legal. Esse serve para o casal que está buscando o tratamento para começar a entender e se ver em algumas situações que ele vai falar, pô, como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso lidar com aquilo? Esse podcast foi acho que o mais até abrangente, eu acho, né? O mais assim, transparente que teve, que trouxe mais luz acho que para o casal foi esse daí. Então, ó, dica do Edson, assistam. Foi o da Ju psicóloga, Aspectos Psicológicos da Infertilidade. Acho que tá esse o título. Eu sou a favor da gente botar uns nomes mais chinês no negócio. O que é nome chinês? É o nome com propaganda. Viu, gente? Dê a opinião de vocês, tá? Vocês não, sabe por quê? Porque aí, toda vez que a pessoa procura, ela procura num termo mais, assim... Tipo saco enferrujado. É tipo isso que você tá querendo. Enferrujado, sabe? Umas coisas assim, tipo, né? Quero engravidar. Já fiquei maluca, umas coisas assim, sabe? Tô brincando. Entendi. Não vou super isso, super né? bacana esse título. Ruim, mas... A gente é cancelado no dia seguinte. No dia seguinte a gente vai... Nem no dia seguinte, no mesmo dia. Gente, na segunda temporada talvez a gente seja cancelado com os títulos do Edson. A gente não pode deixar o Edson ser o redator de títulos. Mas o último ficou bom, vai. Não, o último foi muito, muito legal. A gente abordou os aspectos... Não, mas o último nome. O último nome? Qual que você colocou no fim? A reprodução do futuro? Uma coisa assim, não foi? Eu não lembro. Eu vou olhar aqui no nosso... Ficou chique. Ficou legalzinho o nome. Um outro que eu amei também foi o que a gente falou de síndrome dos ovários policísticos, porque é uma coisa que muita paciente tem dúvida. Reprodução humana. O que esperar para o futuro? É isso. Nossa, isso foi muito legal. Foi bom. Isso foi bom mesmo. Foi o último, né? O anterior. Foi. Ele trouxe várias técnicas, sabe que é bom laboratórios. De batizar as coisas? O Bernardo, ele não tá aqui, mas o bicho é bom de batizar. É verdade, a gente nem falou do Bernardo na nossa abertura. Será que o Bernardo vai vir pra segunda temporada presencial? Vamos fazer essa hashtag? A gente traz ele de Belo Horizonte. Se a gente arrumar uns patrocínios pro Café in Vitro e a gente conseguir trazer ele, aí ótimo. Eu vou fazer esse corte, eu vou sair mandando. 100% do patrocínio vai ser revertido para o Café in Vitro. Alô, Bernardo, anota essa que é pra você. Eu ouvi dizer que vai ter almoço pago, janta paga, hotel, viagem. Passagem aérea. E a cerveja aqui no final depois. Confins, Congonhas, que é aqui do lado. Então vai, agora voltou. Agora que a gente falou pra quem como a gente faz a avaliação da reserva, vamos resumir pra quem tá lá assistindo e, putz, perdi uma parte. Como é que faz esse negócio de congelamento? Resumão de 1 minuto. Então vamos lá. Primeiro, avalia, primeira consulta, faz os exames antimileriano, ultrassom, vê se não tem contraindicação, que é importante a gente falar também de contraindicações. Mas basicamente, contraindicações tem duas. Se a paciente teve histórico de trombose, aí não pode usar hormônio. Ou se a paciente, até pode, mas de maneira geral não deve, mas a gente, em casos de exceção, a gente consegue fazer mesmo com antecedente. Ou se a paciente tem algum tumor, aí não pode de jeito nenhum de engravidar, mas pode congelar os óvulos, que aliás é uma indicação, né? Então, tirou as contraindicações, pode estimular a ovulação sem nenhum grande risco. Vamos lá. Estimula com os hormônios, mais ou menos 10 a 12 dias, tira os óvulos. Aí os óvulos vão para o laboratório fazer o congelamento, que é onde entram nossos grandes colegas embriologistas aí que mudaram a história da reprodução humana desde o começo, mas nos últimos 10 anos para cá, muito mais ainda. Porque se não fosse vitrificação, não fosse os avanços do laboratório, meio de cultivo, a gente não estava nem tinha esse podcast nem aqui. Debatendo sobre nem estava isso. Debatendo esse assunto. E aí fica lá vitrificado, ficam congelados lá por anos, a gente nem sabe quanto. Pode ficar lá 5, 10 anos, o tempo que até mais. 30 anos, a gente nem tem ideia, pode ficar muito tempo. E o dia que a pessoa quiser usar, aí a gente tem que descongelar os óvulos, aí entra o sêmen, ou vai ser o parceiro dela, ou vai ser um sêmen de banco, onde a gente forma os embriões, espera 5 dias, hoje, né? Daqui a um tempo nem sei como é que vai ser, e a gente coloca o embrião pronto no útero. E aí o embrião tem que grudar e acontecer a gravidez. Isso para quem quer engravidar agora, né? Para quem vai só congelar, a gente para naquele momento do aspiração dos óvulos e congelamento. Vitrificação, Se for daqui 10 anos, talvez a gente tenha o Lab in Box. E aí é uma coisa que a gente não falou do futuro. Então vai. O Lab in Box é você... Acho que a gente Gostei falou, desse nome.
a gente colocar tudo dentro, o laboratório ser dentro de um equipamento. Ah, você falou de mexer no meio de cultivo, né? De acordo com as necessidades ou não? Não, na verdade, isso também. É tudo que a gente falou naquele podcast, resumir em um equipamento onde você pega o espermatozoide e o óvulo, É igual coloca batedeira. lá, Igual batedeira. Você joga farinha, ovo, leite, não sei o que lá, bate, sai o sai bolo um pronto. embrião do outro lado. É. Mas aí ele vai fazer a ICSI, ele vai fazer Ele o... faz sozinho, tudo, faz tudo. e já Faz o sai. processamento seminal, faz a denudação do óvulo, faz o ICSI Sozinho? e congela. Faz o X, faz o cultivo, tira o meio de cultura, faz a análise metabolômica desse meio de cultura para saber se esse embrião é menino ou menina, para saber se esse embrião ele é aneuploide ou euploide, ou seja, se ele tem alteração genética, e para saber se esse embrião vai ou não implantar e calcular a chance desses embriões implantarem, individualizadas. Mas isso da ploidia você diz por morfocinética ou por metabolômica mesmo? Soma das duas, Por inteligência artificial. exatamente. Ele utiliza as informações da morfocinética, que hoje acertam em torno de 80%, mais as informações da secretômica do embrião, que a gente chama, que é o que o embrião secreta no meio de cultura, o que ele joga para fora. Uhum. E aí ele pega essa informação, pega essa outra informação, junta tudo dentro de um algoritmo, de uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial vai dizer para a gente qual a chance desse embrião implantar, se esse embrião é euploide, aneuploide e o sexo desse bebê. E você acha que, tipo, 10 anos pra gente estar falando disso na Pro Lab Menos, Inbox, hein? pro Lab Pra Inbox, ser rotina, talvez 10 anos, mas a gente vai ver isso em menos tempo. sim, para o Lab Inbox, eu acho que mais ou menos para começar a vender os equipamentos, 10 anos. Mas hoje já acontece, a gente já tem publicação. Dr. Fernando Prado, o ano passado a gente publicou no ASHRAE e no ASRM sobre a secretômica do embrião e o sexo do embrião. A gente consegue saber em 98% de chance de acerto qual é o sexo do bebê futuro, qual é o sexo do embrião. A gente consegue saber em 96% de chance de acerto se esse embrião é euploide ou aneuploide. Simplesmente porque um embrião menina secreta metabólitos diferentes de um embrião menino. O que faz todo sentido, né? Sim, sim. Perfume, E um né? embrião Usa perfuminho diferente. euploide secreta Coisas diferentes. coisas diferentes do embrião aneuploide. Ou seja, o embrião com alterações genéticas, ele tem um metabolismo diferente do embrião sem alteração genética ou com menos alteração genética. Uhum. Por quê? Porque o embrião, ele naturalmente, ele é um mosaico. Naturalmente isso A acontece. gente já explicou o que é um mosaico. O Bernardo deu um show explicando o que é um mosaico. Foi no episódio de biópsia embrionária, então não percam esse isso aí. episódio. E aí, o que acontece? O embrião que ele tem células que são aneuploides, células com alteração genética, e células sem alteração genética, e a proporção que é o que manda, ele tem muito pouca proporção de alteração genética. Quando ele tem muita célula euploide, ou seja, célula sem alteração genética, ele tem um metabolismo. Quando ele tem essa proporção muda, ele muda o metabolismo dele. Uhum. E através de análise dos metabólitos desse meio de cultura, mais a inteligência artificial, a gente consegue determinar o quanto de chance esse embrião tem de ter alteração genética e o quanto de chance esse embrião tem de implantar. Acho que a gente vai realmente viver uma nova reprodução, né? Nos próximos 10 anos, A assim. medicina como um todo está passando por uma quebra de paradigma, que a gente chama. Está sendo, assim, daqui 10 anos a gente, se Deus quiser, vai ter muita evolução aí. E eu sou muito esperançoso, sou um otimista por si só, porque eu acho que a gente vai descobrir pacientes com câncer vão viver muito mais do que vivem hoje. E já vivem muito mais, né? Já vivem muito mais, mas não é acesso. O nosso problema é acesso. Sim. Hoje você vai fazer um sequenciamento gênico de um BRCA1 e 2 para um paciente, para uma mulher, que deveria ser um programa do SUS, onde o SUS pagaria, óbvio, não estou criticando o SUS, mas onde o SUS pagaria esse sequenciamento, só que fica inviável, porque um sequenciamento custa 3 pau. Se é para um, teria que ser para todos os pacientes. Exato. Exatamente. Se é para um, tem que ser para todos. Então Exato. hoje o SUS não consegue pagar, não tem dinheiro que pague isso. Que a gente tem que baratear a tecnologia, né? Exatamente. Agora, se eu Aumentar o consigo financiamento. fazer uma metabolômica por R$300, Isso já ajuda, com Opa. certeza. então peraí. Aumenta acesso. Então eu consigo aumentar o acesso. E esse é o papel, acho que de qualquer pessoa que trabalha com reprodução, qualquer pessoa que trabalha com medicina, qualquer pessoa que trabalha com saúde no planeta. É servir, porque se você tem um ditado que fala que se você não serve, você não serve, né?
Se você não serve, você não serve. E fazer com que o que você faz seja para todos, ou pelo menos para a maioria que consiga abranger a maioria das pessoas. Porque senão Não faz sentido, não faz sentido, né? E uma coisa legal também, que eu lembrei agora, tá passando na minha cabeça quase todos os pods, todos os episódios que a gente gravou. Teve um muito legal também, seguindo essa sequência assim que a gente tava falando do congelamento e tal, que era aquele de não tive meu número de óvulos esperados, que a gente gravou que também foi bem legal, explicando um pouco o que pode acontecer de diferente, né? Porque uma mulher pode não ter o número de óvulos esperados, baseado tanto na reserva como às vezes numa estimulação, como você falou, feito com uma dose inadequada, com uma medicação inadequada, enfim. Então, acho que esse vale a pena também assistir para quem está nesse processo de congelamento. Exatamente. Isso é uma coisa importante falar, o número, né? Número de óvulos. Número mágico. Número mágico. Que a gente colocava 10, hoje em dia a gente acha que realmente 15 é o ideal. Ficar aí nessa faixa de 10 a 15 é o mínimo que a gente acha aceitável para que tenha uma chance real de usar depois e ter gravidez. Falando só de número, qualidade é outra história, né? Se a qualidade for baixa, 10, 15 vai ser pouco. Talvez tenha que fazer até mais óvulos. E é por isso que interfere a idade, né? Por isso que a idade interfere. Então, é sempre uma soma desses dois fatores, número e idade da paciente. Você falou isso agora. Hoje mesmo, uma paciente perguntou em relação até o antimileriano. Mas o antimileriano meu veio ótimo. Então, eu posso esperar aquela coisa. O antimileriano é uma análise quantitativa. Ele fala sobre quantidade. Não tem nada a ver com qualidade. A gente bateu esse martelo em todos os episódios. O melhor marcador de qualidade é a idade. Então, pra gente tomar cuidado com essa questão, né? O antimileriano tem a ver com a idade? Com a idade não, com qualidade? Um pouco. Eles são fatores... se acompanham, né? A relação é pequena, mas de certa forma não é totalmente desvinculado. Tá certo, a gente vai avaliar a qualidade pela idade, porque é o maior fator para ver qualidade é a idade. O antimileriano é o maior fator para ver a idade. Mas tem uma certa relação. Porque como é que a natureza faz? Primeiro, os melhores óvulos são ovulados. São gastos lá no comecinho, quando a menina tem 12, 13, 15, até os 22, 25 anos é o auge. Os melhores óvulos vão ser gastos nessa fase. Então, quando vai gastando óvulo, vai diminuindo o antimileriano. Então, não é que é uma relação direta, mas é uma relação que tenha uma associação uma coisa com a outra. Se o antimileriano está baixo, quer dizer que já gastou o estoque. Exato. Então, os melhores óvulos já foram. Não é porque ele está baixo que o óvulo é ruim, é porque já gastaram os óvulos melhores nesse período de tempo da vida da pessoa. Então não é uma relação causal, né? Mas elas se acompanham. Faz sentido. Outro episódio que não dá pra perder, quem acompanha a gente, são os de laboratório, né, Edson? A gente tem vários episódios falando tanto de segurança no laboratório, como que acontece no laboratório. Acho que todo mundo que vai passar por qualquer tratamento de reprodução assistida precisa assistir esses isso é legal, episódios. Edson, falar então um pouco. Então vamos dizer assim, eu fui lá, eu congelei meu sêmen lá no laboratório, porque eu não quero ter filho agora, eu tô com medo de com o tempo piorar a gravidade. Vou fazer uma vasectomia, tive que congelar meu sêmen. Fazer vasectomia, congelei, porque não quero mais. Mas aí daqui a 5 anos eu mudei de ideia, agora eu quero ter. E o sêmen é meu, não trocaram, casou com outra mulher. Não trocar, Deus e vai querer. Fala isso, não chega em casa hoje. Vou falar pra Sara, Sara, assiste o último episódio. Tá minhas malas na porta e... Não chega nem a hora que publica o episódio já tá com as malas na porta. Nem isso. As malas na porta e eu tô... Bota as malas e o gato pra ele, fala, se vira aí. Um bonequinho de voodoo meu lá. Doido. Então vamos lá. E aí, mas... Tem perigo de trocar meu material genético não no laboratório? Como é que é a questão de segurança aí? Tem, sempre tem. Tem perigo. Não, tô brincando. Na verdade, assim, existe, obviamente, perigo de trocar. Hoje, eu tava num congresso hoje, inclusive, falando sobre isso. A gente falando sobre rastreabilidade e segurança de laboratório. Todo laboratório, ele tem que ter um controle de qualidade e segurança. Que tem uma exigência mínima, que a Vigilância Sanitária, a Anvisa, exige, e tem uma exigência que é o ideal. Nem todos os laboratórios cumprem a exigência ideal. Aliás, a maioria dos laboratórios não cumpre a exigência ideal. Mas eles cumprem a exigência mínima, que já dá uma boa segurança para não trocar. O que é exigência mínima? Por exemplo, você foi congelar seu sêmen lá. E no mesmo dia, o marido da Amanda foi congelar também o sêmen. E aí você coletou às 9 da manhã e ele coletou às 9h30 da manhã. A gente não pode manipular o seu sêmen junto com o dele. A gente não pode esperar e falar, vamos manipular os dois junto porque é mais fácil. Tudo tem que ser feito separadamente. Todas as identificações têm que ser feitas separadamente e todo o processo tem que ser feito separadamente. Então, coletou o seu, a gente faz o seu
Depois o outro entra em coleta para a gente fazer. Isso já evita que haja 2 processamentos concomitantes dentro do mesmo laboratório, dentro do mesmo espaço. Mesmo que sejam 2 espaços, ou seja, 2 microscópios, duas bancadas diferentes, a gente não pode fazer o mesmo processamento. Pode parecer óbvio, né? Mas você vai ter 2 materiais. Tem um aqui num canto e outro no outro canto. Aí a pessoa vai e pega daqui a etiqueta para identificar aqui. Pum, colou a etiqueta errada. Ferrou. Já ferrou. Agora, se só tem um, não tem jeito de você trocar. É a prova de idiotas. Apesar que tem idiotas que são bastante capazes. Nunca subestime a capacidade de um idiota. Exatamente, aprendizado para a vida. Um dia uma pessoa me falou assim, nossa, mas aquela pessoa é muito inteligente. Não, me surpreende. Eu falei, não me surpreende não. Porque o inteligente eu sei até onde ele vai. O inteligente tem que ir de 140, 150, não passa disso. Agora o burro, o estúpido, esse me surpreende. Não tem limite. Porque não tem limite o quanto alguém pode ser idiota. Não tem limite. Então nunca subestime a burrice de uma pessoa, né? Mas... E os laboratórios têm que ser feita a prova de idiotas. Exatamente. Então a gente faz de tudo para o laboratório ser a prova de idiotas. Inclusive a prova da gente mesmo, né? Então como que é um mecanismo que a gente utiliza para conseguir fazer com que um idiota não consiga cometer uma idiotice maior do que a gente já prevê? A possível. Né? A gente sempre faz um método de saber o seguinte. E aí, às vezes, quem vai coletar o sêmen ou às vezes vai coletar o óvulo, a gente faz alguns procedimentos que parecem idiotas. Por exemplo, vai lá e... Oi, tudo bom, dona Maria? A senhora veio fazer a captação dos óvulos? Ela vai falar, não, eu vim comprar leite. Eu não sei que a senhora veio, só que eu tenho que perguntar. Exatamente. A senhora veio fazer a captação dos óvulos, eu gostaria que a senhora falasse seu nome e CPF para mim. Ah, não lembro meu CPF, data de nascimento. Você sempre tem que pegar dois identificadores. E aí é a dona Maria dos Santos que tem o CPF, número tal, ou nasceu dia tal. Beleza. Porque ter 2 Maria da Silva, Maria dos Santos, deve ter um monte. Agora, com a mesma data de nascimento, já reduz muito. Exatamente. Com o mesmo CPF, aí, é impossível. Fazendo captação de óvulos naquela clínica. Então não vai confundir. Porque não pode ser no mesmo dia, mas depois, em anos e anos, aparece outra Maria da Silva que nasceu no mesmo dia. Mas o CPF não vai ser igual nunca. Por isso que a gente usa mais do que 2 identificadores, inclusive. Exatamente. E ela assina. Ela assina, né? E ela assina. Então, ótimo. É a senhora mesmo? Então, a senhora confere o seu nome e a senhora assina para mim. Ela vai lá e assina. Essa ficha vai para dentro do laboratório. O embriologista, aqui tem uma janelinha que chama pass-through, né, que ele passa os folículos, por exemplo, ou o sêmen, o senhor vai coletar, por favor, o senhor confere seu nome, tá tudo certo. E o próprio paciente cola a etiquetinha no frasquinho. O próprio paciente cola a etiqueta no frasco e o senhor assina aqui para mim. Ninguém errou a etiqueta. O senhor assina aqui para mim. Aí ele assina, e aí quando ele coloca o sêmen no pass-through, que é a janelinha, e ele toca a campainha, já tem a ficha dele assinada com a etiquetinha que ele colocou no frasco de coleta e o prontuário dele já foi levantado dentro do laboratório. E aí existe um negócio que chama dupla checagem. O andrologista pega o sêmen, pega a ficha, fala em voz alta o nome dele, que ele assinou, que ele que coletou, e bate com o outro embriologista ou outro andrologista que está dentro do laboratório. Sempre tem que ter 2 pessoas dentro do laboratório. E aí bate e fala, realmente é o fulano de tal. Então vamos processar o fulano de tal agora. Aí processa o sêmen. E no óvulo é a mesma coisa. Na transferência de embrião, mais ainda. Porque a gente fala brincando e tal, mas isso é uma coisa extremamente séria. Isso é muito sério. Se acontecer uma troca de matéria biológica, é catastrófico para todo mundo. Para o paciente, para a clínica, para o médico também. Fecha. Nos Estados Unidos teve um caso poucos anos atrás. Processo milionário. Fechou a clínica, acabou com a vida de muita gente. Você imagina depois de anos você ter que ir lá, o meu filho não é meu, o meu tá lá, e destroga, não dá para fazer. Então é um negócio... Agarrou amor, né? Que o pessoal fala, agarrou amor. Agarrou amor. Então a gente leva tão a sério essa história de identificação e de segurança para não ter troca de material biológico, que eu não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível. A chance de acontecer é remota. Tem que ser uma catástrofe das catástrofes para ter uma troca. Não acontece, porque é tanta segurança, é tanta coisa. Às vezes os pacientes falam, nossa, mas você está perguntando meu nome de novo. Eu já falei na recepção, quando eu entrei para assinar o contrato. Eu falei para a enfermeira, eu falei para outra enfermeira que me trouxe para a sala. Eu estou falando para o médico agora e eu vou falar para o embriologista 5 vezes.
Porque aí, se um errar ali no meio do caminho, né, agora os 5 estarem errados ao mesmo tempo, aí não é impossível. Não tem E você como. tá errada, né? Porque às vezes você chega... Porque a paciente, ela tá com a pulseirinha ali, essa pulseira tem um código de barras, e aí nós vamos para o terceiro nível. Nível 1 é o que a vigilância sanitária exige, identificação, dupla checagem, é ali o que é o básico do controle de qualidade. Você tem que ter rastreabilidade, belezinha. E olha, a vigilância sanitária no Brasil, ela está de parabéns com relação a isso. A Anvisa, ela está de parabéns com relação a isso. Por quê? Porque hoje a Anvisa é uma das mais exigentes do mundo. A gente fala FDA, CE. É muito mais regulado aqui no Brasil do que na FDA. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Nos Estados Unidos, se tem muito mais casos de troca de embrião do que no Brasil. Muito mais, mas muito mais. Então, com isso, com o básico da vigilância sanitária, com o básico da Anvisa, já... Seria o suficiente. Já é o suficiente. Óbvio. O embriologista e o laboratório e o banco de células de tecidos germinativos e o médico, o infertileuta, eles têm muito... O medo maior de um médico infertileuta, o medo maior de um embriologista, pesadelo que eles têm, eles não sonham com o Fred Krueger, não sonham com o capeta, eles podem sonhar com tudo isso, mas o pior pesadelo deles é eles sonhar que trocou o embrião. Esse é realmente um pesadelo. Mas assim, eu já falei até em outros episódios que eu tive a oportunidade de acompanhar um tempo no laboratório, né? Que eu acho que todo médico que faz reprodução devia ficar no laboratório, porque é uma experiência super... Isso que a gente colocou, sei lá. Que é uma experiência super legal. E assim, às vezes quem tá ouvindo fala, ai, mas será que é assim mesmo? Gente, é assim mesmo. Chega a ser... Eu amei, né? O ascendente em virgem, assim, ficou até emocionado. É tanto cronômetro e bolinha, e todo mundo se mexe, meio parece orquestrado, né? Você tem que andar com as mãozinhas assim pra não bater em ninguém. É realmente muito, muito, muito levado a sério essa questão da segurança. É fundamental. O quanto que a gente treinou quando a gente abriu um laboratório, o Edson estava lá na época que a gente montou junto o laboratório, que o Edson era parte da equipe de embriologia. Nossa, para fazer a transferência, a gente ficou treinando, real. Como é que vai ser? O catéter vem aqui, aí põe o catéter desse jeito. Não, tem que virar assim. Mas se virar assim, vai bater a pontinha. Aí checa o nome, aí entrega para o médico desse jeito. Tem toda uma organização que a hora que você chega lá, a coisa acontece de uma maneira tão fluida que ninguém sabe o quanto que teve de ensaio antes para chegar naquele protocolo, naquele processo. E o que a gente não vê, o que está acontecendo dentro do laboratório, é muito mais do que isso. Né? É impressionante mesmo, assim. E agora a gente está indo para um patamar que é o terceiro. O terceiro patamar na segurança são os indicadores de performance de segurança, que é o que a gente conversou ontem no evento que a gente fez junto de uma grande empresa que trabalha com reprodução. E a gente começou a falar sobre indicadores de performance em segurança. O que é um indicador de performance em segurança? Existe uma diferença muito grande entre eficiência e eficácia. Se você é uma pessoa eficiente, quer dizer que você cumpriu todos os ritos de um protocolo e se você é uma pessoa eficaz, não necessariamente você cumpriu todos os ritos, mas você teve um resultado, você foi eficaz. Na segurança, você tem que ser eficiente para ser eficaz. Na reprodução humana, não. Você pode fazer o ICSI, aí você coloca lá para cultivar, aí depois você transfere o embrião e o paciente engravidou, se você tiver lá 60%, 70% de gravidez, você é super eficaz, mas não necessariamente você fez todo o protocolo como manda o figurino, do mesmo jeito, sempre. Você não precisa ser tão eficiente para você ser eficaz. Na segurança do laboratório, você tem que ser eficiente para você ser eficaz. Por quê? Porque o resultado, a sua eficácia, ela é baseada no processo, que é diferente de uma ICSI, que é diferente de um cultivo de embrião. Óbvio que no cultivo de embrião você tem que ser eficiente na medida correta, mas... Sai um pouquinho aqui, o meio de cultura, o pH deu uma alterada, você vai lá e corrige. Você está trabalhando com alguma coisa biológica. Na segurança, você tem que controlar tudo. Não tem aspectos que você não controla em segurança do laboratório. Portanto, você tem que ser eficiente e sua eficiência, a sua eficácia depende da sua eficiência. Então, a gente estava discutindo justamente isso, porque o embriologista...
ele tem que ser o tempo todo eficiente dentro do laboratório com relação à segurança. E aí, tem alguns processos que ajudam. Por exemplo, o laboratório tem um sistema integrado. Se o laboratório tiver um sistema integrado, e aí, gente, vocês que vão ver laboratório, olhem se o laboratório tem sistema, se o laboratório tem embriologistas com experiência, ou pelo menos quem é o coordenador da embriologia, se esse coordenador da embriologia tem experiência. Experiência, eu digo anos de experiência. Não é experiência de, ele sabe fazer biópsia. Não, é anos de experiência. Quantos anos esse cara tem de experiência? Por onde ele já passou? Panela velha faz comida boa. Nesse caso tem toda a verdade, né? Vocês não stalkeiam, stalkear, né, que é o nome, né? Stalkear. Vocês não stalkeiam, ó. Já tô até botando em verbo já. Transformei num verbo. Mas vocês não stalkeiam a vida do médico? O paciente vai atrás do currículo do médico, ele quer saber se as pacientes desse médico engravidaram ou não. Se ele dança bem no Instagram, no TikTok. Se ele dança bem no TikTok, faz lá o... E a gente tá perdido em Doc, então. Tô ferrado. Não questão de dançar, não. Eu sou melhor tocando a música. Eu sou melhor fazendo X. E aí, é assim... Tem que ir atrás do embriologista. Faz parte, Vá né? atrás do laboratório. Olhe lá quem que é o chefe do laboratório, quem que é a pessoa que vai fazer que faz os procedimentos, quem faz... vou fazer uma biópsia no meu embrião. Quem que faz essa biópsia? Para onde eu mando essa biópsia? Qual empresa? Isso é muito importante. Porque tem muita coisa que o barato sai caro. Com certeza. Isso é Tem muito importante. muita coisa que... O laboratório é o coração de uma clínica. É isso. Se Não adianta só escolher o melhor médico se você não tiver um bom laboratório associado. Exatamente. Acho que são 3 coisas aí que pesam muito. A escolha correta das medicações, isso interfere muito na qualidade do óvulo. Escolha correta do médico, porque daí ele vai escolher a medicação correta também. E a qualidade do embriologista, que faz muita diferença no laboratório. Se não tiver essas 3 coisas associadas, você pode ter o melhor hormônio. Se o médico não souber conduzir da melhor forma o caso, o laboratório for ruim, não vai engravidar. Você pode ter o melhor hormônio, o melhor médico, mas o laboratório for ruim, não vai engravidar muito menos. Ou não vai engravidar também. Também não adianta ter o melhor laboratório de todos que vai dar embriões maravilhosos se não consegue ter um óvulo de qualidade que o médico conseguiu estimular bem. Então, as 3 coisas são indissociáveis. Quando você tem os 3 trabalhando em conjunto, a coisa funciona muito bem, né? E é o famoso barato, às vezes sai caro. É usar o melhor hormônio. Lógico, é um cenário ideal, né, gente? Se não é possível, a gente tem que tentar achar o que dá. Dentro da possibilidade. Dentro da medida do possível, né? Mas se fossem recursos infinitos, né? O melhor é usar o melhor hormônio que a gente tem. O melhor hormônio não é necessariamente o mais caro. Mas a gente falou sobre isso, tem um pódio sobre medicações. Né? Não é necessariamente, mas geralmente o melhor hormônio é o mais caro. Aí o melhor médico realmente não é o mais caro. Isso muda muito, mas também não vai ser o mais barato. Porque tem tempo, né? Você tem que investir em estudo, em congresso... Em horas de vida estudando aquilo, tudo isso gera um valor agregado para que a gente tenha como se dedicar só àquilo, né? Número de ciclos também ajuda. Número de ciclos. Eu tive que parar minha vida no começo de fazer plantão. No primeiro ano pós-residência eu não podia mais fazer plantão. Então isso me prejudicou financeiramente muito. Mas porque é onde você ganha recurso financeiro como médico no início da carreira? Vida, né? Fazendo plantão. Mas eu fiz uma opção. Eu vou falir, e fali literalmente durante 5 anos, não fazendo plantão, porque eu quero me dedicar a fazer isso aqui, eu quero aprender. Então faz diferença você ter um médico que tenha mais experiência. E, lógico, o laboratório. O laboratório muito barato não tem segredo. O laboratório muito barato não vai usar o melhor meio de cultura, não vai usar a melhor agulha, não vai usar o melhor meio de congelamento. Não tem jeito. E aí eu falo uma coisa. Liderança. Tem um livro muito bom, chama o Líder Servidor. Liderança, que a gente ontem estava fazendo justamente esse evento sobre liderança. A gente estava falando de liderança. E assim... Do mesmo jeito que a gente tem liderança dentro do laboratório, e um bom líder tem uma boa equipe, e um bom líder tem que ter experiência, porque a experiência é um farol que ilumina para trás. Então, um bom líder tem que ter uma boa equipe, porque se ele tiver uma má equipe, ele não é um bom líder. Então, ele pode ser um ótimo médico, mas talvez ele não seja um bom líder. E aí, só complementando o que o Fernando falou, não necessariamente... Se você for tratar com o Dr. Fernando, que tem uma baita de uma experiência, tem mais de 20 anos de experiência, eu vou tratar com o Dr. Fernando. Mas
não é todo mundo que vai conseguir tratar com o Dr. Fernando. Sim. Porque o Dr. Fernando, primeiro, é um só. Segundo, não é todo mundo que tem acesso ao Dr. Fernando. Mas eu consigo tratar com a doutora Amanda, Sim. que é da equipe do Dr. Fernando. Sim. E ela é... O Dr. Fernando é o tutor da doutora Amanda. Ele é o orientador. Ele que é o cara que vai pegar às vezes os ela casos... É minha tutora também. Sim, nos podcasts. Nos roteiros. No roteiro, no Instagram. Instagram na é bom. vida também, viu? TikTok. Daqui a pouco a gente tá dando A gente aprende. Você me respeita que eu não sou TikToker, né? Eu nem tenho esse aplicativo. Não tenha preconceito, não. Minha filha mandou baixar o TikTok, eu baixei, eu tô me divertindo pra caramba. Ih, daqui a pouco vai chegar aqui, então, Edson. Eu fico dando risada sozinho lá com os vídeos. Aí, e assim, só pra complementar, não necessariamente porque ela não tem a experiência do Dr. Fernando, a paciente dela não vai engravidar. Sim. Ou vai ter menos chance de engravidar. Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vê muito médico jovem, solto, Desassistido. Né? Que fala, beleza, chá comigo. Eu já fiz a minha residência, já sei fazer captação, já sei fazer transferência de embrião. Sou especialista. Fiz a prova do título, faço lá uns ultrassom. Olha aqui, tô medindo o folículo, tá tudo certo. E a mesma coisa acontece com a embriologia. Eu vejo um monte de embriologista entrando, por quê? Porque é muito mais barato para a clínica contratar um médico inexperiente, é mais barato para a clínica contratar um embriologista inexperiente, é mais barato para o paciente procurar a doutora Amanda do que procurar o doutor Fernando. Só que se a doutora Amanda não tiver o doutor Fernando, a chance desse paciente é muito menor. Com certeza. Não que o que eu tô querendo dizer é o seguinte: não tem problema você se tratar com pessoas menos experientes, mas olha a equipe. Exato. Veja a equipe. Existe sempre uma troca, né? Isso que é legal trabalhar em equipe. Isso não tem praticamente nada a ver com preservação de fertilidade, mas tem a ver para a vida. Mas preservação de fertilidade também. Tem, porque não deixa de ser uma equipe enorme, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faço consultoria em um monte de clínica. Vocês sabem disso. Fazemos pela embriológica. Exatamente. Fernando também faz. Quem é o host do o host Café in Vitro é embriológica. É embriológica. A gente faz consultoria. A gente esse hoje ali no meio ali é embriológica. A gente é a maior empresa de consultoria em reprodução humana hoje do país. A gente atende um monte de clínica. E óbvio que a gente não pode falar aqui. Mas a gente vê, o Fernando sabe disso, um monte de médico que está desassistido. Eles aprenderam um protocolo e usam esse protocolo para todo mundo. E aí o resultado é baixo. E aí ele vai lá e fala o seguinte: meu resultado é baixo, mas o meu embriologista é bom. Aí você vai ver o embriologista, é uma menina que acabou de se formar há 2 anos, que fez um curso lá e fez uma pós-graduação e, beleza. Eu acho que dentro de todas as áreas, isso em todas as áreas da vida, mas dentro de todas as áreas da saúde, eu acho que existe um combinado, né? Existe um combinado de uma boa formação, que isso é extremamente fundamental, exato. Base, né? Se não tiver isso, não tem a base. Exato. Então, uma boa formação, isso vai ser super importante. E a experiência. A experiência não adianta, não tem como você conquistar ela sem tempo. Né? Ela é tempo dependente, ela não surge da sua vida do nada. Mas ela pode ser transferida. Com certeza. Então, ela pode encurtar o seu caminho. Doutor, eu tô com um caso aqui. Exatamente. Que a paciente está respondendo dessa forma. O que você acha que eu... já passei por isso umas 20 mil vezes. Isso eu posso falar por experiência própria. O dia que eu decidi que eu ia fazer carreira solo, é terrível no começo. Porque a hora que você olha pro lado, assim, não tem ninguém mais pra você perguntar. A hora que você tem alguém que é mais velho, que é mais experiente, às vezes nem é mais velho, às vezes tem até a sua mesma idade, mas é mais experiente, já trabalhou mais com aquilo, você vai lá e o que você acha? É mais velho, sim, me dá uma opinião. No caso do... E aí, de repente, eu tava fazendo carreira solo. Tá na hora de eu fazer meu consultório sozinho. Eu, com o tempo, construir minha equipe. Mas nos primeiros anos você não tem ninguém. Você olha pro lado assim, com quem eu discuto esse caso? Eu e Deus. Vamos lá, Deus. É assim, vamos fazer. Me ajuda aí que eu resolvo minha parte aqui. E vai, né? Uma hora vai dar certo. Então, esse é um privilégio que vocês têm hoje de ter com quem discutir o caso, né? Ter uma equipe com quem a gente pode conversar. Isso aumenta o resultado. Isso aumenta muito o resultado. Com certeza. Eu acho que não ter um desses 2 parâmetros, mesmo com experiência, sem uma boa formação, eu acho que é um problema. Independente, né? Porque fazer muito tempo errado é pior do que fazer pouco tempo errado. Exato. Você prejudicou mais gente. Exatamente. E eu acho que a experiência é uma coisa que só vem com o tempo. Mas eu acho que ter alguém pra te ensinar te encurta o tempo.
sabe? Acelera muito. Exato. Tanto que a gente sempre fala isso, né? Eu acho que não existe nada melhor do que você transferir o que você aprendeu. Né? Senão não faz sentido o que você aprendeu. E aí, na preservação da fertilidade, você me lembrou de um caso. Eu peguei esses dias uma equipe médica que mandou para mim... nós estamos com uma paciente que ela tem um antimiliano de 1,1. Não é tão baixo. Não. Né? É bom até. 1,1 é bom. 10 óvulos, né? Pela regra de Prado, 11 óvulos. Regra de Prado, 11 óvulos. E ela teve 2. Aí alguma coisa saiu errada. Alguma coisa saiu errado. Aí eu falei, peraí. Eu falei, vocês têm um estímulo? Ah, não, a gente fez o estímulo e tal, a gente vai esperar ela menstruar para fazer de novo. Eu falei, gente, mas ela não vai tratar? Ela não vai... O oncologista dela liberou? A gente pediu com o oncologista... Ela era oncológica? Oncológica. Ai, meu Deus. A gente pediu pro oncologista um pouco mais de tempo. Quando eu fui ver, eles me mandaram, 15 dias depois, eles me mandaram a ficha dela. Eles tinham dado isso aqui de hormônio. Com medo dela ter hiperestímulo. Ai, que judiação. Então, assim, isso é assim, toda vez que você se lança sozinho para fazer alguma coisa que vai afetar a vida de alguém, por isso que ciências da saúde a gente tem que servir, se a gente não serve, a gente não serve, e servir bem, se a gente não fizer a coisa de forma correta, nós estamos fazendo um desserviço e prejudicando outra pessoa. A gente tem que ter isso na cabeça, porque se a gente vai prejudicando alguém, a gente vai pagar por isso. Assim, pode até não acreditar em karma, mas inconscientemente você vai pagar por isso. Então, sempre, e aí é para os médicos que estão começando agora, se alguém ouvir esse podcast e for médico, procurem pessoas que estejam já no mercado há muito tempo, que tenham experiência para passar essa experiência ou para dividir a experiência com vocês. E para os embriologistas que estão começando agora e estão ouvindo, sempre respeitem o seu tutor. Vejam e analisem se a experiência do seu tutor. Ou, se você estiver sozinha, entre em contato com alguém que você acha que tem experiência, porque senão vai prejudicar outra pessoa. E é um prejuízo inconsciente, é iatrogênico que a gente chama, né? E para as pacientes que estão ouvindo, né, eu acho que fica a mensagem de que se preocupem não só com a escolha do médico, mas com a escolha do laboratório. Vejam se vocês têm indicação, conversem, tirem suas dúvidas. E o objetivo do podcast é justamente esse, né? A gente levar informação, levar acesso para você aí do outro lado ter as suas dúvidas e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, vou perguntar isso pro meu médico. Porque, obviamente, a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que vai ter acesso a um profissional especializado em reprodução assistida. Não é todo mundo que vai ter acesso ao melhor laboratório, à melhor clínica. Mas, já com a informação, eu acho que a gente dá ferramentas para que a pessoa tenha senso crítico para escolher dentro das possibilidades dela, né? E agora, eu queria dizer que, já que estamos freestyle, tive uma ideia. A gente vai fazer um mix aqui. Eu fui lembrando de todas as dúvidas que as pacientes, enfim, foram mandando no nosso Instagram. E vocês só podem responder com uma frase. Ferrou. Sabia que ela ia falar o Pam, ping-pong. pam, pam. Vamos fazer um ping-pong. Exato. Marina, É isso, gente. Hoje é meu dia vai de fazer inventar. igual o Abujan. Marília Gabriela. O que é a vida? Eu não sei o que é o bugelo, é da minha época. É muito jovem. Marília Gabriela. Marília Gabriela é da minha época, porque uma agora ela dona de Alva, voltou e ela tá fazendo entrevistas com o pessoal da nova geração. Por Amanda. Amanda por Amanda. Então vamos lá. Tô pensando aqui nas dúvidas que elas mais... É papum, hein? Não pode ficar explicando muito. É uma frase. Uma frase, tá bom. Uma Vou frase. exercer meu poder de síntese. Pra gente finalizar. Edson. Vou começar comigo. Vou congelar com você. Vou congelar com você. Já Eu congelaria falou, com já você falou, também. já Edson, falou. se você Muito congelar. obrigado. Vou começar com você. Congele, ué. Se a gente congelar o embrião, ele tem mais malformação genética depois? Não. Sim, Com uma gostei. palavra, né? Uma palavra, não é nem... E é isso, gente. Depois vocês vão voltando nos pods e vão procurando. Doutor Fernando, eu tô pensando aqui. Pode, quando eu tenho um casal homoafetivo masculino, posso misturar, fazer um mix dos espermatozoides no óvulo pra ninguém saber? O CRM não permite, ponto. É uma frase, então pode ter ponto e continua. E eu não roubando. acho legal. Ponto. Ele roubou, são 2 frases. Quanto tempo o óvulo pode ficar congelado? Ninguém sabe. Muito. Ele é uma palavra, Ele Edson é é muito muito bom nisso, cara. Ele é conciso. Muito. Se fosse o jogo, você ia ganhar. Muito, assim,
mais de 10 anos com certeza. Tranquilamente. Você tá roubando, era uma frase. Eu gostei do muito já. Tá bom. Doutor Fernando, quando eu faço uma pergunta dos pacientes, qual a minha chance de engravidar na FIV? Não dá pra falar isso numa frase. Mas vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos fazer. Depende. É uma resposta muito boa. Acrescente uma coisa na pergunta. Em pacientes abaixo de 35 anos. Porque depende da idade, né? Então eu não vou me prolongar aqui. Mas abaixo de 35 anos é entre 40% e 50%. Entre 35 e 40 já cai para uns 30%, 40%. Acima de 40 anos é menos de 10% e após os 45 é quase zero. Resumindo, não dá para falar em uma frase. Tá bom. É que essa foi sacanagem mesmo. Deixa eu ver qual mais das que são muito clássicas. A gente falou de anomalia genética que não tem, malformação não tem. Deixa eu pensar. Número ideal de óvulos. Para congelamento ou para FIV? Congelamento. 15. 15. É papum, porque elas vão pegar só... acima. Ela manda perguntas de uma palavra. 2 palavras. 15 pra acima. Mim é pergunta de um, doutor de Fernando, um livro. explique isso. Fale sobre. A dele eu ia responder de 30% a 60%. É que as dele é sacanagem, as que eu vou perguntando. É que eu tô lembrando que elas mandam pra mim, entendeu? Uhum. Paciente azospérmico. É possível engravidar? Azospérmico é quando não tem espermatozoide, gente. Fecha parênteses. Gostei da resposta. Agora foi na do Edson. Agora foi na do Edson. Porque você pode pegar do testículo, se for obstrutivo ou não obstrutivo, você pode pegar do epidídimo, ou em banco de sêmen, se realmente não tiver como pegar espermatozoide. Ele rouba muito. Ele fala uma palavra, depois ele explica. Exatamente. Pode transferir mais de um embrião? Pode. Qual o número ideal de embriões para transferir? 1. Amei! Essa foi boa. Muito boa. É um embrião. Segurança. Posso ter gêmeos? Pode, mesmo transferindo um. Devo ter gêmeos? Nunca. Gente, Trabalho dobrado pro resto da vida. Ó, esse mosquito aqui que entrou na boca do Edson lá, no começo ele tá querendo entrar na minha boca e não pode matar o mosquito ao vivo. Gente, essas são algumas das perguntas que vocês mandam pra gente lá no Instagram. Continuem mandando, a gente sempre tá lá respondendo vocês. E spoilers finais agora do que está por vir na segunda temporada. Na segunda temporada, o nosso foco vai deixar de ser preservação da fertilidade. A gente vai focar mais nos pacientes tentantes, que a gente chama, né? Quem tá aí fazendo um tratamento de infertilidade e as nuances aí que envolvem os tratamentos de reprodução assistida. Certo? Vamos ter vários assuntos legais na segunda temporada. Aguardem. Entre eles, o que a gente pode falar aqui? A gente vai chamar algumas pacientes tentantes para falar para a gente um pouco da experiência. Quem ainda está tentando e quem já conquistou, quem tentou e conseguiu. Para compartilhar suas histórias, né? Esse é o objetivo. A gente vai falar de barriga solidária, a gente pode falar de ética, que é extremamente importante em reprodução humana. O que mais? Não tem assuntos que não tem como a gente deixar de falar. Endometriose, de novo, porque é uma doença muito importante. Tecnologias aplicadas novas que já são aplicadas para essas pacientes. Né? E aí a gente vai aprofundar também em alguns temas que eu sei que eles pedem, que fala de implantação, que é uma coisa importante que a gente não abordou tanto nessa temporada. Então são coisas que dentro desse universo das tentantes, dentro do universo da fertilização in vitro, a gente vai dar uma bela de uma aprofundada. Tem muitos colegas médicos e profissionais de saúde que seguem a gente também. Então a gente vai sempre trazendo um pouco de discussão, né? Dentro de cada relato de cada paciente, a gente vai discutindo aspectos médicos e embriológicos aí. Mas acho que tem muita coisa boa por vir. Na falha de implantação tem um título bom. Qual que é? Ai, meu Deus. Por que transfiro sempre meus embriões bons e nunca engravido? Pode ser um... Essa é uma frase legal. Né? Título do Votem episódio. aí se vocês gostaram. Título do episódio do pod. Gente, chegamos ao final da nossa Muito primeira bom. temporada. Putz, vou sentir saudade. Quando é que a gente volta mesmo? Ano que vem. Começo do ano. Pós-festas. Começo do ano é depois de janeiro, né? Exatamente. Então tá bom. Mas enquanto isso, a gente vai soltando os nossos cortes pra vocês, os reels no Instagram. Continuem mandando dúvidas, a gente vai soltando informações pra vocês ao longo de todo esse período. E depois uns esquentas da próxima temporada, né? É isso aí. Deus abençoe e volte sempre. Muito bom. Muito foi ótimo, obrigada. Foi muito legal. Ano que vem estaremos aqui de volta. Foi excelente ter você como apresentadora, host. Você foi muito parabéns, bem. Viu, filho? E os meus colegas Edson e o Bernardo tá aqui na cadeira vazia. O Bernardo tá ali representado. Hoje ele tá em São Paulo, mas ele tá num congresso aqui em São Paulo. E eu vou falar, acabei de ganhar um livro da Amanda, ó, Paladar Não Retrocede. Vou ler depois. A gente não tá nem sendo patrocinado nem fazendo propaganda. No próximo Como é que chama o podcast. autor aí? Carlos
Carlos Ferreirinha. Carlos Ferreirinha, você pode Patrocinar a gente. Manda uma Louis Vuitton. Exatamente. Pois é, então. E vou ler e depois a gente vai falar do livro aqui também. Show. A gente vai esse podcast é um mix de tudo, por isso que chama Café in Vitro. É isso aí. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Continua acompanhando a gente nas redes sociais, @Café in Vitro, @Nelvita, @Embriológica. E a gente se encontra por lá. Um beijo, tchau. E a gente se vê na próxima temporada. Tchau, gente. Até a próxima.